Quando uma pessoa de elevada vibração completa o ciclo aqui na Terra, uma pessoa do bem, às vezes é alguém que nem tem religião, não importa muito isso não, importa a vibração que você alcança. As religiões são lindíssimas e são maneiras de explicar para a gente como lidar com a interface entre a matéria e o divino. E quando uma pessoa, o corpo falha, né, que a gente chama na nossa visão tão pequena, a gente chama de morrer. Quando o corpo quebra, a pessoa continua existindo e ela experimenta, quando ela tem vibração elevada, algo próximo do que a gente sentiu hoje. Ela sente a própria presença, ela se expande, fala, nossa, como eu cabia naquele corpo pequenininho. Meu mestre contava isso, que às vezes ele voltava de uma meditação e ele falava, nossa, eu tenho que entrar nesse corpo, é tão pequeno, a energia é tão grande. E aí ele encaixava. E a gente sente uma expansão e sente que tudo é energia e sente um amor que não tem julgamento. Porque isso aqui é uma escola. E a gente vai ficando tão emaranhado nessa escola que a gente cria punições, medos, vibrações pesadas. Mas quando você tem uma vibração leve, eu não sei a experiência inteira, mas eu sei que no início da gente estando lá do outro lado, se você está numa vibração de coração e de alma, você fala, nossa, é verdade, eu sou luz. Ah! E você sente essa expansão e você fala, tudo é energia. Aquilo que parecia tão concreto, tão real, aquelas obrigações e as contas a pagar, e as mágoas, e as lutas. Nossa! Mas a beleza é que a gente não precisa esperar o último momento para viver isso. A gente pode, nas meditações, ir... Nossa, é verdade, né? Eu sou uma alma, estou aqui na Terra, usando esse corpo como o Ayrton Senna usava o carro. É um veículo, gente. Um veículo super legal. E aí depois a gente volta aqui para a matéria e esquece tudo, tá? Essa meditação vai elevar nossa vibração, mas você vai se ver na semana que vem, em algum momento, preso na matéria. Deixa o trânsito ser ruim, só que a semente está plantada. Porque uma vez expandida a consciência, ela não volta para o tamanho anterior. Ela é como uma casa que, quando você constrói um quarto a mais, às vezes você, por hábito, fica morando só na cozinha, mas o quarto já está construído. Cada expansão de consciência, por amorosidade, por energia que a gente tem, vai criando essa nossa mansão interna. Mas aí o mundo faz a gente morar só em 2 quartos. Tudo bem, mas a gente vai crescendo e vai crescendo. E aí a gente vai habitando essas muitas moradas internas. E não era nem isso que eu ia falar hoje, mas eu achei importante contar. Respire. Tudo bem? Eu vou hidratar esse meu veículo. Eu quero agradecer a Mari por cuidar do som com tanto amor todas as vezes, delicadeza. Quero agradecer a Lígia, mas quem está apresentando? A Keka que está. Muito obrigado por tudo. Você tem sido extraordinária aqui na Natividade, de coração. Oi, Lígia. Oi, todo mundo. Então, respira, solta o ar para a gente permanecer nessa energia elevada. O fato do mundo ser energia condensada nos revela muita coisa. Porque se eu disser que o gelo é uma outra função vibracional da água, é uma outra maneira da água existir, mas o gelo existe. A gente está vendo que quando a gente diz que esse mundo é uma ilusão, isso funciona até você bater o seu dedo numa pedra. O pé vai doer. E a dor, ela pode ser ilusória, mas ela é real. As lágrimas acontecem. Da alma, mas é tão real que ser negligenciado. Pelo contrário, eu fui aprendendo
que quando a gente renuncia ao mundo, a gente renuncia e se afasta para depois voltar com mais habilidade de despertar a luz de cada instante. Não se afasta do mundo para falar, eu, hein? Tô fora. Porque, inevitavelmente, quando você vai buscando e encontrando esses estados de alma, você sente um chamado. Deixa eu trazer essa vibração boa para onde precisa. Tem uma irmã minha ali que está com sede, deixa eu levar água. Tem essa aqui que está triste, deixa eu levar um abraço. A gente vai sendo chamado para aquilo que os budistas chamam de bodhisattva. Quanto mais você recebe esse amor e luz e você vai descobrindo essa liberdade na energia, mas você fala, nossa, não é para eu fugir do mundo. É que é necessária uma ruptura. Porque enquanto a gente está preso naquele turbilhão de energias do mundo, a gente, na verdade, não é a gente. A gente é uma versão resumida da gente, apertada, exprimida. E esquece de abrir a grandeza das nossas asas. E todos nós, todos, em todas as culturas, sentimos que nós somos mais do que aquilo que nós estamos vivendo. Todos. Às vezes a gente chora pela pequeneza de, nossa, eu sou tão confuso, eu sou tão complicado e eu sou triste. Porque você está focado. E assim como a gente tem dor no pé, quando bate uma topada de dedão, você está focado naquela tristeza. Mas no fundo você fala, não pode ser só isso. Eu sou mais do que isso, mas eu não lembro quem eu sou. Eu não lembro da minha energia, eu não lembro de ser alma. É que a alma, como não tem mente, ela vive no agora, ela não vai te trazer lembranças de você ser alma. É um sentir, é um viver. E a gente se aproxima disso um pouquinho depois que a gente tem uma experiência transcendente. Olhar um dia de sol e falar, nossa, abraçar a árvore. Tem uma meditação muito profunda que mexa com a gente. Mas não é só isso. Existem técnicas para a gente manter essa libertação da matéria condensada. Vocês já perceberam que a diferença entre o vento e o ar é apenas movimento? O vento é ar, o ar é vento. Mas quando está parado, a gente chama de ar. Ele começou a ir rápido, a gente chama de vento. A água está fria, mas é a mesma coisa. E a gente aqui chama de matéria se está condensado, chama de energia se está fluindo. Mas assim como o vento tem movimento, a energia tem movimento. Faz coisas acontecerem. E a gente está tão coisas com as mãos, quer abrir um caminho, vai lá, fala com alguém e escreve, manda mensagem e trabalha a matéria como um padeiro trabalha o pão. Fazia muito pão no monastério. Padeiro trabalha o pão. Todo movimento de energia precisa ter uma âncora na E se você for vibrando internamente, para que em vez de você, procurando um emprego novo, vai lá e manda currículo e bate em 17 portas, você bate em 2. Mas a energia te leva para uma, em 2 entrevistas. E outra que vai ser a porta certa. O meu mestre, provocativamente, quando a gente falava, ai, perdi uma coisa, nossa, procurei um tempão até encontrar. Aí ele falava para nós assim, você procurou em quantos lugares? Nossa, uns 10. Por que você não procurou primeiro no lugar que estava? Aquelas coisas de mestre, né? Assim, você está tirando uma com a minha cara ou é uma frase iluminada essa? Não sei. Muito parecido. O que ele queria dizer é que se eu estivesse de uma maneira intuitiva, vibrando na energia certa, eu não teria precisado fazer toda a pressão de procurar em tantos lugares. Teve um dia, gente, essa história é verídica e é ótima. Oi? Será que eu desliguei e não liguei? Não, eu acho que ela vai ter.
Ah, tá. Vocês estão me ouvindo em casa? Olá. Eles estavam ouvindo? Eles avisaram que estava. Olá, obrigado de avisarem. Preciso explicar de novo? Alguém perdeu alguma coisa? Conta pra Mari que eu falo de novo. Como estamos? Resolveu? Alô, alô? Om. Tudo bem. Então vamos lá. Tem uma história ótima que aconteceu mesmo no monastério. Eu um dia percebi que eu tinha perdido minha carteira. E a carteira tinha 0 dinheiros. Mas ela tinha um documento super importante, porque é em outro país. Meu, minha permissão de permanência ali de residente. Perdi a carteira. Calma. Calma, você é monge, não fica em pânico. Respira, vai dar tudo certo. Fui ao templo, fiz uma oração. Respire, procurei. Um dia, 2 dias. Aí você começa a procurar lugares improváveis, né? Deve estar no freezer. Não. Vai que a gente está distraído. Não. Procura. Onde eu passei na última semana? Fui no supermercado, fui com outro monge no médico, fui isso, fui aquilo. Liguei no consultório médico, nada, liguei, nada. Aí fui falar com o mestre. Aí ele falou assim, Sati, você já procurou dentro da sua cabeça? Frase de mestre, aquelas que são, você está zoando comigo? Você já procurou dentro da sua cabeça? Eu falei, como assim? Os olhos e fui. Esse dia eu tava, esse dia eu fiz isso, vendo fazendo isso, estou me vendo fazendo isso. Aqui sim, aqui não. Aí eu lembrei que quando eu fui com aquele monge, chamava, o médico falou, deixa eu examinar você também. E eu não tinha nada, mas falou. Aí eu tirei a carteira e fui por em cima da mesa do médico e ela estava cheia de papéis. Então eu coloquei na prateleira de cima e eu me vi fazendo isso. Abri os olhos, falei, achei a carteira dentro da minha cabeça. Liguei no consultório médico, para quem eu já tinha ligado 5 vezes, e falei, achei, está na prateleira. Aí ela foi, estava na prateleira. A gente tem uma habilidade interna, a gente percebe tão mais coisas, a energia flui, a nossa potência criadora é tão maior que no fundo a gente sabe. E isso é motivo de tristeza e até depressão. Quanto mais a gente se afasta do nosso caminho de luz. A gente fala, mas eu sou tão mais que isso, por que eu estou tão pequeno e tão encolhido? E a gente vai esquecer dessa nossa grandeza. Mas a meditação de hoje, a gente emanar energias, é algo que mesmo no cotidiano nos ajuda a lembrar que eu estou vibrando e emanando energias. Então, às vezes, a gente era treinado para chegar num lugar e o mestre falava assim, caminhe daqui até o correio, a tarefa é levar cartas para o correio. Caminhe daqui até o correio, em cada passo seu você vai colocar uma boa energia que vai se espalhar pelo mundo. Cada passo seu. E quem vai pegar essa energia boa? Faz. Assim como um pouco de água quente vai elevando a temperatura da piscina, você deixou um pouco de energia boa no mundo. E aí a gente visualizava a energia saindo das mãos, energia sai pelo olhar. Isso que a gente aprendeu na meditação hoje. Permita que a sua energia se expresse. A gente tem medo e medo congela. Congelado fica duro. Gelo não flui, água flui. E se a gente tem medo, a gente congela nossa. É espalhar essas energias confiando na sabedoria delas. A gente chegava, meu mestre nos ensinava mudras, né? De você expressar energias, tem vários. E aí, esse era um dos mudras que ele falava. Visualize uma energia violeta nas mãos para que ela não queria te machucar. Aquilo que
fosse só psicológico e não é. Vai sendo uma simbologia de você se ter caminhos abertos. Mas não é só psicológico. Realmente a energia vai fluindo, vai saindo da gente, vai saindo pelas mãos, pelo olhar, pela voz. Vocês sentem. Entrando aqui na atividade a gente sente, que quase arrepia. Então a energia existe e a energia é causal. Ela faz as coisas acontecerem. Por isso que a gente se confunde, tentando fazer na matéria e falando é tão duro fazer na matéria. É mesmo. Porque é como a gente tentar beber gelo. Dá muito trabalho. Mas quanto mais você se identifica como um ser, que é de todos os níveis, é da matéria, mas é da luz, é da alma e é de uma transcendência que a gente nem chegou ainda, porque haverá ainda muita evolução no nosso caminho. Se a gente é de tudo isso, que tal secretamente você, no meio do dia, fechar os olhos e falar energia elevada, não é energia do ego, do inconsciente. Energia elevada, abrir meus caminhos. Eu autorizo ela a se espalhar pelas minhas mãos. Mas quer ver uma pista para ver se você está fazendo a energia certa? Você não decide o que ela vai fazer. Ela tem a sabedoria da alma, não da sua cabeça. Se você vê alguém triste e vai dar uma energia para ela ficar menos triste, pare. Porque você colocou uma intenção da sua cabeça. Quem disse para ela ficar menos triste, se é para ela ficar menos triste? Você pode emanar uma energia de amor, de luz, de presença. Mas se essa tristeza um minuto, digo bem-sucedido, juntos, vamos entender. Um homem extraordinariamente bonito. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E aí eu me concentrei e na intuição eu vi o seguinte, gente. Com essa vida que ele leva, ele tinha tudo para ser superficial. Fácil. A inquietação é a única coisa que causa a busca espiritual dele. Um pouco de aprofundamento e um pouco de verdade. Não tire a inquietação dele. E aí eu abri os olhos e falei, então, a sua inquietação é abençoada. Continue levemente inseguro. Continue achando que está faltando alguma coisa. Porque é isso que vai fazer você ler livros, buscar vivências, meditar. Caso contrário, você vai ficar só desfrutando dessa vida abençoada que você tem. E eu encontrei com ele mais algumas vezes e era exatamente isso que a gente devia ter conversado com ele. E assim foi. É um amigo querido, mas eu não vejo há alguns anos. Imagina, se eu fosse direcionar a energia, falar energia, tira a inquietação dele. Imagina. Bom, primeiro que eu ganho karma de presente, né? Porque eu vou ter agido em algo que não era da minha conta. Então, permita que a sua energia flui. Visualize isso. Você pode até dizer, energia, eu preciso de um trabalho novo. Mas não direcione, porque às vezes a sua alma quer te levar para trabalhar na praia. E aí você fala assim, eu quero... E a sua alma fala, ai... A alma é imortal, ela tem tempo, encarnação que vem a gente vai para a praia, mas que perrengue, que perrengue. Então aceitar o fluir da própria energia é algo constante, é algo que a gente faz, é algo que a gente percebe na voz, no olhar, a gente vai descobrindo a nossa potência, mas não interfira. Você pode ter aspirações, que são diferentes de desejo. Eu aspiro a trabalhar cada vez mais com algo próprio do meu propósito. Eu aspiro a ter uma abundância daquilo que me é necessário. Eu tenho a aspiração de cada vez mais fazer o bem. Então, como eu vou fazer o bem, eu acho que eu vou cursar medicina, porque aí eu ajudo as pessoas, que eu vou trabalhar no hospital. Aí a alma fala assim, ai... A nossa expressão de energia que a gente aprendeu hoje, né? Iftie, nimf, iftie, e nitya. Isso é você constantemente ir se permitindo. E essa energia vai mudando seus caminhos
e fazendo com que você não se sinta alguém de asas encolhidas, porque você está expressando a dimensão do seu ser. Qual dimensão? A mais elevada, a dimensão da alma. E aí, quando vem aquele monte de pensamento, você fala, não, tudo bem, estou encarnado, estou aqui, tem dor de dente, tem tropeço de pé, tem pensamentos, faz parte do pacote. Mas eu não sou isso. Isso é barulho do carro que eu piloto. Tem um monte de pensamentos? Tem. E aquele carro faz barulho no escapamento. É a mesma coisa. A mente é um equipamento. A alma é mais profunda e você é a alma. E aqui eu vou escrever na linguagem Shum as palavras que a gente falou hoje. De Iftie, palavra de você permitir que a sua energia se expresse na plenitude. Sim. Tia. Enquanto eu desenho aqui, quem quiser pode vir ficar perto. Vocês querem perguntar alguma coisa? Consegui ensinar o que eu queria ensinar hoje? Olá. Eu vou repetir a sua pergunta para que eles nos ouçam em casa e enquanto isso faremos a caligrafia. Sim. 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 Seria essa obediência ao invisível. Seria. Vai que a gente tira, a pessoa vem, está com uma dor física e a gente tenta comandar o reiki e falar assim, tira a dor física. Tudo que ela precisa é aquela dor física para tirar esse karma de vez para poder começar uma nova fase na vida. E a gente está lá atrasando a nova fase da vida dela. Percebe? Respeite que a energia é muito inteligente. A energia sabe o que faz. Faz sentido? Ela perguntou sobre reiki, gente, que ela vai sentindo a cada instante como fazer. E que é diferente. E é, porque a gente não deve direcionar a energia. A gente deve sim autorizá-la, expressá-la e colocar uma cor de aspiração. Uma cor de aspiração em cada parte dela. Vamos não pintar o monge que está de branco? Vamos lá. Então, começando com I, if, tie, I, sim, ni, tia. Isimnitya. Ifte, isimnitya. É isso aqui que a gente falou hoje, gente. Vocês falaram isso e nem sabiam. Olha como vocês falam. Bem a linguagem Shum. Impressionante quantas capacidades, de verdade, quantas capacidades vocês têm que vocês nem sabem. Ifte, a visualização da luz interior. Mas aí, isimnitya é você permitir que ela se expanda, que ela se expanda, que ela se expanda, que ela se expresse, que ela se expanda. Em várias partes da vida. Vou melhorar aqui o desenho. Pronto. Uma pergunta a mais de vocês, almas tão de luz? Oi.
Eu vou repetindo, tá? Ela faz caminhada em um lugar de muitas árvores, isso aconteceu há mais ou menos um mês. E abraçando a árvore, ela sentiu que a árvore tinha energia dentro e dava vontade de chamar todo mundo para sentir e perceber isso. Você já fez um raio-x? Você sabia que raio-x é algo que existe na natureza, mas que foi só há uns 110 anos que a gente aprendeu a usar e perceber? Existem muitas coisas que existem desde sempre, há milhões de anos. Os espíritos das árvores, as energias dentro das árvores são dessas. Mas as pessoas acham que não existe porque não sabem detectar. Assim como os nossos antepassados podiam não saber que existe rádio, mas as ondas de rádio existem. Elas não tocavam música, elas eram expressões do espectro eletromagnético. Mas sempre teve. Assim como os passarinhos veem cores que a gente não vê. Muitas. Às vezes a gente olha uma pomba e fala assim, nossa, que corzinha sem graça, né? Nossa, o pombo acha lindo, porque tem muitas cores que a gente não vê. Ela está se vestindo glamorosamente. Então, quando a gente abraça árvores, às vezes, elas têm uma energia de cura por afinidade. Elas têm uma grande harmonia e equilíbrio, e quando você encosta nelas, é como quando a criança está cantando. E aí a criança está cantando, lá, 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 e você canta, lá, 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 lá. Aí a criança, ai, lá, 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 e ela se sintoniza e se afina por encostar. Então, se você está desequilibrada e você se toca numa árvore, se abraça numa árvore de harmonia, ela, como um diapasão, harmoniza a sua energia. Tem árvores especializadas em cura. Tem árvores que são mais para harmonia. Tem árvores de energia masculina, de neutra, de feminina. Tem árvores que são novas, mas têm um espírito ancestral. Porque elas estão numa árvore nova, mas elas são um espírito antigo. E tem outras que são o contrário. Todas elas têm coisas para nos revelar. Então, ir despertando para essas outras camadas da realidade, olha, é ver o mesmo filme com outros olhos. Porque aí você vai percebendo a caminhada de cada ser de um jeito muito diferente. E eu já encontrei árvores que tinham mensagens diferentes, curas diferentes para me oferecer, mas que toda a humanidade possa ir percebendo isso, né? Então, que bom que você percebeu. Você percebeu a expressão da energia da árvore. A gente tem que exprimir a nossa. Mais alguma pergunta? Oi. Perguntaram como diferenciar o que é ajudar o próximo do que é interferência que nos gera karma negativo. Karma é uma palavra que significa, como você deve saber, ação. Então, se você faz uma ação, e ela é uma ação que vem da alma, autorizada de maneira muito elevada, ela não gera karma. Ou karma resolvido automaticamente dentro de algo chamado de lei de evolução superior. Mas aquilo que a gente faz aqui gera karma, e às vezes o karma é positivo, gente. Karma é ação. Se eu fui e ajudei alguém, agora eu também vou ser ajudado. É super legal. A dificuldade é quando a gente, sem sabedoria, a gente se enrosca nas energias da pessoa e cria um karma negativo ou um karma misto. Como saber o que fazer? Quanto mais você desenvolve a sua intuição, mais você saberá. Mas, por regra, perceba o seguinte. Se você encontra alguém e aquela pessoa é seu irmão, sua mãe, seu filho, a chance de você ter um dever kármico de interagir é muito grande. Se é um pouco mais distante, vá considerando a possibilidade de agir na energia, de abrir portas, mas não empurrar ela porta dentro.
de oferecer possibilidades. Da pessoa chegar e falar assim, que dia ruim. E você falar, deixa eu abrir a janela porque o sol vai entrar, você vai ver que o dia está bonito. Mas você não joga ela para fora de casa. Você vai criando oportunidades. Quanto mais você está em dúvida se é para você interferir ou não, mais haja de maneira sutil, criando oportunidades para não se enroscar na energia dos outros. Até porque, às vezes, a pessoa, se está de vibração muito baixa, ela está envolvida, inclusive, com energias que você não quer chamar para você. Existem vespas e vesperos que, se você contactar sem estar autorizado, essas energias vão atacar você. Então, quanto mais você está em dúvida, mais haja na sutileza, abrindo as janelas, trazendo possibilidades. E siga seu coração. Muito bem, mais alguma pergunta? Pode. Qual que é o paralelo assim, entre o anjo da guarda, que a gente pede proteção para o nosso anjo da guarda, né? Qual o paralelo entre o anjo da guarda Na religião budismo. e o budismo? Como seria no budismo o anjo da guarda? São duas coisas um pouquinho... nós temos algumas coisas um pouco diferentes nos acompanhando do outro lado. Nós temos aqueles que são humanos, da linhagem humana, que são nossos protetores. Pode ser alguém que ama muito você, mas está do outro lado, uma avó, um amigo de outra vida, alguém que te ama profundamente, é um humano. Mas existem seres que chamamos de devas, de anjos. E esses são trabalhadores da energia. E eles frequentemente nos acompanham também, nos protegendo. Eles dependem muito da vibração que a gente está. Diferente dos protetores humanos, eles não dependem tanto. Então, às vezes a gente usa o termo anjo da guarda para se referir tanto a alguém da linhagem humana quanto a alguém da linhagem dévica. Mas isso é um pouquinho impreciso. Você tem gente do outro lado que te ama e de vez em quando te dá um toque. É como ter amigos em bons lugares. Mas a gente tem frequentemente devas, que são seres de uma outra linhagem, que são como se fosse a inteligência da energia. E eles vão interagir conosco. Então, se, por exemplo, você faz uma oração e fala, eu quero proteção. Preciso de proteção, vou pegar a estrada. Esse pedido não vai ser protocolado e chegar em São Pedro no céu para ele ler em 3 vias. Não é assim que funciona. Você gerou uma vibração positiva e você, por mérito, contactou seres que vão vibrar uma energia que vai ajudar você a ser protegida naquele instante. Se talvez você tivesse a possibilidade de um acidente muito grave ou fosse o seu momento de sair da vida, ali, aí chega um amigo do outro lado, alguém que foi seu pai, foi seu avô, e fala, então, ela quer ficar nessa vida, ela quer uma extensão de tempo, vamos conversar. Mas, tá vendo, ele veio fazer uma função mais executiva. A outra função mais operacional de mover energias é isso que a gente chama de deva guardião. E os dois são chamados de anjos da guarda por motivos diferentes. É técnico, mas é coisa de monge. Fez sentido? Então a gente trabalha com a energia desses nossos protetores e guardiões. Eles dependem inclusive do impulso que a gente dá. Se a gente dá um impulso de, olha, minha vida é péssima, me deixa aqui que eu vou me atirar no pior, eles ficam atados, porque eles dependem da nossa vibração para criar o que vai haver energeticamente ao nosso redor. E a energia faz as coisas acontecerem. Você encontrar num sonho alguém que chega e fala, então, tem uma dica para você. Você acorda com aquela ideia, lembrando ou não. Porque aquela pessoa é da linhagem humana. Existem linhagens de existência que não são humanos. Muitas.